Olá pessoal, sou eu, professora Carla, aqui para vocês. Eu vou começar aqui uma playlist de videoaulas, pequenas videoaulas sobre estrutura de controle em Java. Eu vou fazer uma comparação com o que a gente já aprendeu em Visual G. E eu vou começar com uma introduçãozinha rápida, um videozinho bem pequenininho só sobre como introdução, para a gente começar a rever o que a gente viu, o que a gente sabe até agora sobre estrutura de controle. Cada videoaula vai ser sobre algum tipo de estrutura de controle, de seleção ou repetição. Essa aqui eu vou fazer a introdução e vou falar um pouquinho da sequência, tá bom? Então, o que são as estruturas de controle? As estruturas de controle são aquelas que são utilizadas para especificar a ordem em que as instruções devem ser executadas dentro do programa. Até agora, o que a gente viu em Java, a gente só viu a estrutura de sequência, que é uma instrução debaixo da outra, né? E que são executadas de cima para baixo em sequência. Mas a gente já viu em Visual G, em Programação 1, a gente já viu sobre estruturas de controle condicionais e de repetição. As estruturas de controle são divididas em alguns tipos, né? Nós temos a sequência que eu acabei de falar, que é só a estrutura de cima para baixo, cada instrução ela é repetida, ela é executada de cima para baixo em sequência. Nós temos também as de seleção ou de condição, e nós temos a estrutura de repetição, que são para repetir alguma coisa. As de seleção são para selecionar um bloco de comandos, para executar um bloco ou outro, e as de repetição são para repetir um bloco de comandos. Na linguagem Java, a gente tem as mesmas estruturas que a gente viu em Visual G e também para quem fez programação em C ou C++, ou Pascal, não importa, tá? As estruturas de controle são praticamente as mesmas. São 7 porque eu tenho uma de sequência, eu tenho 3 de seleção e tenho 3 de repetição. Então vamos começar a lembrar a estrutura de sequência que a gente já viu, né? Ela é basicamente inserida na linguagem Java. A menos que a gente especifique alguma coisa diferente, o computador executa automaticamente as instruções segundo a estrutura de sequência, isto é, uma após a outra de cima para baixo, tá bom? Então eu vou passar aqui agora para um programinha, vou fazer um programinha bem facinho aqui para a gente lembrar da estrutura de sequência e eu já pauso para vocês. Então, pessoal, aqui um exemplo de estrutura de controle sequencial. A gente vai fazer um programa bem simplesinho que multiplica dois dados. Já deixei aqui o cabeçalho do programa pronto. Mais ou menos como a gente fazia em Visual G, né? O nome do programa, a função, obviamente ele vai calcular a multiplicação de dois números, mas o objetivo da aula é mostrar o uso da estrutura de controle de sequência, tá? Para a gente relembrar mesmo aí, como vocês estão começando a aprender Java, né? É bom que a gente faça um programinha simples para começar. Aqui eu coloquei as entradas, dois números inteiros, a multiplicação é o processamento, o resultado é a saída, programador e tal. Então a gente vai começar importando, né, aquela fórmula, aquele modelo para que a gente consiga fazer uma ligação com o teclado para receber os dados, né? Então eu vou colocar aqui importa a classe scanner, que eu vou chamar que seria o modelo da porteirinha, né? Porteirinha de dados, porteirinha. Então aqui faço import java.util.scanner, ponto e vírgula, né? Todas as instruções terminam com ponto e vírgula, exceto quando eu abro uma chave. Quando eu abro uma chave, significa um bloco de comandos, então não vai ter ponto e vírgula naquele momento, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu vou fazer a classe principal. Mais para frente a gente vai ver outros tipos de classes que não a principal, tá? Então em Java eu tenho que ter a classe principal, public class, sequência, e aí eu vou colocar abre e fecha chaves, já para poder não me perder depois em fechar chaves, tá? Então aqui na hora que eu já coloco o fim da classe principal, o fim da classe, porque a gente só tem uma por enquanto, e logo em seguida eu vou abrir o método principal, que é como se fosse o subprograma. Lá em Visual G a gente viu subprogramas, né? A gente tinha o início, que era o nosso procedimento principal. A gente vai poder ter outros depois. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso, nas próximas aulas, não nessas, né? De estrutura de controle, mas depois de estrutura de controle a gente vai falar sobre métodos. E aí a gente vai ver outros tipos de métodos que não o principal, tá? Então a primeira coisa é o método principal. Método, pessoal, é simplesmente como é chamado subprogramas em Java, tá? Então, subprogramas em Java são métodos. Subprogramas, procedimentos, funções, né? Funções em C, o que a gente viu em função, procedimentos, as coisas, tudo é chamado de método em Java. Então, é só uma nova terminologia, tá? Então, aqui eu vou fazer public static void main
string args. E mesma coisa, abre e fecha a chave e vou colocar fim da main aqui. Depois que eu entro no procedimento principal, a primeira coisa que eu vou fazer é a declaração de variáveis. Eu posso fazer a declaração de variáveis juntamente com a declaração da minha porteirinha, a scanner, ou eu posso fazer separado. Então, os dados que eu vou usar no 1, no 2. Como são dois dados do mesmo tipo, eu posso colocar eles numa linha só. Geralmente eu coloco em linhas separadas para poder comentar separado também, tá? Mas aqui, bem simplesinho, eu posso fazer assim. Então, dois números inteiros que são as entradas. E eu tenho também a multi, que é a multiplicação. Que é a saída, né? Resultado da multiplicação. Ok? E aí eu poderia colocar scanner aqui na declaração de variáveis, porque ao fazer a porteirinha é uma declaração de variáveis também. É uma variável um pouquinho diferente, mas ela também é. Mas eu vou colocar ela separada aqui. Declara o fluxo, que também é chamado de stream, né? De stream de entrada. Stream de entrada de dados. Porteirinha de dados, tá? E aí, para fazer isso, para eu criar essa porteirinha mesmo, já importei o modelo dela. Então, o meu programa sabe fazer essa porteirinha. Eu só preciso criar uma porteirinha só, que eu vou chamar do nome que eu quiser. Pode ser in, pode ser ent, pode ser entrada, pode ser input, pode ser layer, para os saudosistas aí do Visual G, que tem gente que coloca layer, pode também, tá? New, eu chamo de in, que acho que dá a ideia de entrada e é simples, é rápido. Mas é a escolha de vocês, tá? Eu tenho que criar assim, new scanner, new porteirinha, né? New porteirinha e ligar essa porteirinha com o teclado. System.in. Em entrada, system de sistema, entrada padrão do sistema, system.in, que é a entrada padrão é o teclado, tá? E de novo, fechando com ponto e vírgula. Percebam que onde eu coloco chaves, eu não coloco ponto e vírgula. Onde eu coloco chave, eu não coloco ponto e vírgula. Então, eu abri aqui, eu abro todo um bloco que é a main. Aqui eu abro todo um bloco que é a classe. Então, não tem ponto e vírgula aqui onde aparece chave embaixo, tá? Onde não tem chave é ponto e vírgula. Então, criei o fluxo de entrada e aí, para a gente começar, geralmente a gente começa com um cabeçalho, né? Então, mostra um cabeçalho de saída. Então, aqui eu vou colocar uma mensagem, system.out, que é a saída padrão, que é a tela, né? Vou usar o println para pular uma linha depois. E também eu vou usar o /n que é para pular novas linhas. Eu posso colocar ele dentro das aspas para pular uma nova linha. Não vai aparecer aqui um /n, vai aparecer uma nova linha, tá? Então, vou colocar assim, programa, multiplica, versão 0.01. Tá? E aí finalizo com mais alguns /n's, mais dois /n's. Então a gente pode testar como é que vai ficar esse programa antes da gente continuar, porque o ideal é vocês fazerem isso, tá? E vocês estarem sempre fazendo e testando, fazendo e testando. Então, como eu já tenho uma saída aqui, eu posso testar, porque aí eu garanto que até aqui nesse ponto está certo. Tem um errinho aqui ainda, a gente vai falar daquilo daqui a pouco. Mas quando eu vou fazendo e vou testando, eu consigo garantir que meu programa até aquele momento tá funcionando. Ao invés de fazer um programa lá de 200 linhas e depois começar a testar e aparecer aquele monte de erro e vocês ficam desorientados, tá bom? Então sempre vai fazendo e vai testando. Então vamos lá. Aí aqui, para mim aqui, o dir de vocês é o meu ls. Então eu estou vendo lá o arquivo, tá lá, sequência.java, vou dar javac sequência, e aí ele vai acusar um errinho, que é o erro, que eu quero ver se vocês prestaram atenção. O que está errado? Considerando aqui o meu programa, eu tenho que ter, eu já sei que eu tenho que ter o mesmo nome da classe e o mesmo nome do arquivo. O arquivo está sequência com S maiúsculo, então a classe também tem que ter sequência com S maiúsculo, tá? O erro é esse. Então eu salvo, beleza, e agora vou mostrar, vou executar de novo, executar não, compilar de novo. E aí, agora deu certo, agora eu vou executar. Eu vou dar um
o CLS de vocês é o meu clear aqui, tá? Um pouquinho diferente. Então eu vou dar uma limpada na tela antes. Aqui para executar, só chamo o nome da classe, né? Eu não preciso pôr nenhuma. Ele está chamando ponto .class, mas eu não preciso pôr nenhuma restrição. Então aqui, obviamente, é só estar mostrando o cabeçalho, que é o que a gente queria, né? Multiplicador de 2 inteiros, versão 0.01, é só o cabeçalho. Só por agora é só o cabeçalho, tá? Então aqui no programa, agora a gente pode continuar a fazer o nosso programinha, né? Já fizemos o cabeçalho, deu certinho, testamos, até aqui tá tudo certo. A gente sabe que até aqui tá tudo certo. Por isso que é importante estar sempre testando, né? Porque a gente sabe que até onde a gente fez já está tudo certo. Então agora faz a leitura. Faz a leitura dos dois números inteiros. Obviamente eu preciso fazer uma mensagenzinha para o usuário também, para saber o que está acontecendo, né? Então system.out, lembrando que system.out, saída padrão do sistema, system sistema, out saída, essa é a saída padrão do sistema. O print alien ele imprime pulando uma linha depois, o print não pula a linha depois. Aqui eu vou deixar só o print, porque eu quero que a leitura seja na frente, tá bom? Então, entre com um número inteiro. Aí eu vou fazer, diferente do layer do Visual G, que a gente colocava entre parênteses, né? Que eu vou colocar o nome da minha porteirinha que eu criei. Next, como o valor que eu estou lendo é inteiro, lembrando que esse I aqui ele é maiúsculo, next int, para ler, e vou fazer a mesma coisa com o número 2. Vou chamar de número 2, vou falar que entre com outro número inteiro, e vou agora fazer a multiplicação. Vou chamar de processamento, o cálculo, multiplica os dois números. Então, eu coloquei como multi, recebe num1 vezes num2 e vou mostrar o valor. Mostra a saída, né? Mostra o valor calculado. Então, mais uma vez, vou até copiar o outro aqui para pegar o system.out, tirar esse monte de coisa aqui. Aqui eu quero um print alien mesmo, quero que ele pule depois uma linha no final. A multiplicação desses dois números ou esses dois números multiplicados, que é melhor, né? Esses dois números multiplicados resultam, e aí depois eu posso colar aqui no final o valor da variável multi que eu calculei, tá bom? Vamos ver se a gente não esqueceu nada, salvando, vamos compilar agora. Então, javac, sequência.java, se der tudo certo ele vai pular a linha, né? Só deu certinho, vou dar um clear, que é o CLS de vocês, para limpar a tela, java, sequência, e aí agora ele mostra o cabeçalho e mostra o pedido do número, né? Dos dois números, entre com o número inteiro, entre com outro número inteiro, esses dois números multiplicados resultam 20. Então, para melhorar a saída aqui, eu poderia ter saltado uma linha depois aqui também, né? Vamos voltar lá. Só para a gente melhorar aqui. Poderia ter adicionado aqui mais, como se fosse uma string, porque é, e só colocar o /n, para depois no finalzinho só mostrar para vocês a diferença. É um exemplo bem simplesinho mesmo, só para a gente lembrar o que é a operação de estrutura de controle de sequência. Tem que compilar de novo. E a gente, daí nos próximos vídeos, a gente vai lembrar as outras estruturas de controle, vai lembrar o que elas são e vai aprender a aplicá-las em Java, tá? Então, outros números, e aí o resultado já fica um pouco diferenciado. Claro que a gente pode melhorar isso aqui ainda mais, mas aos pouquinhos a gente vai fazer. O objetivo agora não é trabalhar com a saída, só mesmo mostrar um programa bem simplesinho na estrutura de sequência. E aproveitar para revisar, né, um pouquinho do Java, né, vocês estão começando a aprender agora, é importante isso também. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. No próximo vídeo a gente começa a falar nas estruturas de condição.